Bom dia, amigos. Como você tá? Tudo bem? Mais um dia vim aqui para bater papo com você. Se você gostar, se você estiver gostando deste canal, dá o seu like, ou então comenta alguma coisa. Se precisa mudar alguma coisa tá chato que você não tá gostando, dê seu palpite. Não faz mal que seja crítica, não. As críticas fazem a gente crescer. Elogio, não, a gente não cresce, não faz nada, não muda nada. Mas a sua opinião é muito importante para mim que estou começando agora para saber se devo parar ou continuar. Mas hoje eu queria lembrar de você uma história bíblica que fala de Jesus e seus discípulos. Imagina só o cenário. Jesus ia para os lugares e ali ele cuspia no chão, fazia um barrinho, punha no olho de alguém e a pessoa era curada e começava a enxergar. Outra vez ele vem, fica sabendo que um amigo dele está passando muito mal, que se é amigo que é amigo de verdade, sai correndo para ajudar, ainda mais se você tem a solução imediata para ele, você sai correndo para ajudar, e daí fala assim, ó, seu amigo Lázaro está muito mal. E ele nem dá bola, e ele continua lá fazendo, cuidando de outras pessoas. E daí outro momento, vem um monte de demônio e ele vai expulsar aqueles demônios que os discípulos não conseguiram expulsar. Daí os demônios falam assim, ó, permita que a gente entre nos porcos. E daí ele vai, manda aqueles demônios para os porcos, e os porcos caem tudo na ribanceira. E, e tantas outras histórias, imagine quantas histórias. Daí o mais legal é que daí Jesus chega lá, depois de dias, o melhor amigo dele, estava morto. E daí ainda ele recebe como uma palavra de chegada, a hora que ele fala que a irmã de Lázaro, ela fala assim, tipo assim, Jesus, você é culpado. Se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi mais ou menos nessa tonalidade que ela quis dizer com Jesus. Que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Mal sabia ela que Deus, o próprio Jesus, que era o Deus aqui na terra, ele poderia fazer coisas inimagináveis. Daí ele falou, abre a tumba e Lázaro vem para fora. Simplesmente bastou uma ordem, uma palavra. E em outro momento, vem vê uma mulher tirando água do poço, uma prostituta. Todos foram para as cidades lá ali, que eles estavam andando, caminhando há tanto tempo, cansados já, né? E precisando de comida e tudo mais, e água. Daí Jesus vai naquele poço. E é o quê? Ele sabia que ele ia se encontrar ali com uma prostituta. E ele fala para ela assim, os 5 maridos que você tem, nenhum é seu. E ali, aquela prostituta, que judeu não poderia conversar com ela, nada, que eles eram inimigos, e ele, Jesus, não fez acepção dela e quis falar com ela porque sabia que ela ia marcar a história e que hoje, milhares e milhares de anos depois, eu estou aqui, como outros tantos, falando da história dessa mulher de Samaria. Então, esse Jesus, ele fazia tantas... A gente sabe somente dos que estão registrados na Bíblia, e o resto que não foi nem registrado, que era tanta história que não tem todas elas registradas. Imagina quantas histórias que Jesus fez. Por exemplo, assim, até os 30 anos, a gente mal sabe da história de Jesus, como que ele era. A gente só sabe que aos 12 ele ficou perdido lá numa festa, que a mãe dele começou a procurar ele. Cadê esse menino? Cadê esse menino? Sumiu no meio da multidão. Daí foi ver. Ele estava o quê? Pregando para a maior autoridade eclesiástica que tinha na época. Esse era o Jesus, cheio de histórias lindas, maravilhosas. Mas quanto eu quero chegar um pouco mais lá na frente, ele andando com Jesus, ele estava o quê? Ensinando os discípulos aquilo que ele queria que os discípulos aprendessem com ele. Que ele falou que
eles poderiam fazer milagres e milagres ainda maiores, ele falou. Mas o que me chama mais atenção é que daí os discípulos aprendendo e vendo tudo aquilo, né? E, e eles podiam falar assim, Deus, então me dá esse poder de fazer isso, fazer aquilo, me mostra como que eu faço aqui, deixa eu fazer aqui. Né? Não teve nenhuma aula prática ali que você pudesse, que fosse registrado que eles fizeram na prática alguma coisa, milagres iguais ao de Jesus, enquanto Jesus estava com eles. Mas o que relata, acima de tudo, que me chama a atenção é que eles, com tudo aquilo, eles não pediram para fazer um teste de ver se eles tinham aprendido a expulsar uma casta de demônio, que daí não era um demônio só, era um punhado de demônio. Eles não pediram para fazer um teste para ver se eles fizessem um lodo e alguém ia ser curado. Não, não tem esse relato de prática de que eles pudessem ter feito alguma coisa desse tipo. Mas o que a Bíblia relata que é intrigante é que os discípulos, com tudo que eles poderiam pedir para Jesus, ensina-nos alguma coisa, daí eles pediram assim, Jesus, ensina-nos a orar. Olha só, se fosse nos dias de hoje, daí alguma pessoa ia falar assim, nossa, eu com esse poder vou ganhar muito dinheiro, nossa, eu fazendo esses milagres, eu vou ficar reconhecido no mundo inteiro, vão me tratar igual um presidente, igual um rei, igual uma celebridade e tal, porque eu ficarei famoso se eu tiver um poder igualzinho esse de Jesus. Tudo que ele queria, que Jesus, tudo que ele ordenava, tudo se cumpria, tudo ali acontecia na hora. E os discípulos vão e falam o quê? Ensina-nos a orar. Por que você acha que os discípulos, em vez de pedir, ó, dá-nos poder, ensina como ter mais poder, ensina-nos como a fazer esse monte de coisas e tal, eles pedem para Jesus, ensina-nos a orar. Porque até ali, para ele chegar numa sabedoria dessa, ensina-nos a orar, é porque eles já tinham aprendido com Jesus que o próprio Jesus, que era o próprio Deus, você acha que ele precisava orar? Será que você acha que ele precisava jejuar? Será que ele precisava ter passado por um jejum de 40 dias e ainda ser tentado? E Jesus já tinha feito tudo isso. E, e ele sabia que com tudo isso ainda Jesus o que? Ele orava. E interessante que antes dele ser sacrificado, ele foi no Getsemane. Ele sabia que tinha chegado a hora dele. E ele ali, ele ficou com os discípulos ali do lado, ele ficou, aparentemente, ele ficou do lado ali, os discípulos orando aqui, ele mais ali, e até os discípulos viram mais dois profetas junto ali que apareceu, aquele semblante de dois profetas ali com Jesus ali no Getsemane, naquele lugar. E ali eles viram e aprenderam que acima de todas as coisas, aquilo que Jesus tinha, aquele poder, aquilo, ele o que? Ele precisava estar conectado com o Pai. Ele precisava orar. Então eles viram que a essência de tudo aquilo que Jesus tinha e era, além de ser o Filho de Deus, era o quê? Ele tinha que estar conectado ao Pai. E o jeito de conectar com o Pai é o quê? Orar. Orando. Orando é o quê? Oração é entediante, é cansativo. Não, orar. Você não gosta de conversar com pessoas que você ama? Você não gosta de conversar com seus amigos? Você não gosta de conversar com seus vizinhos? Você não gosta de conversar na sua casa? E orar nada mais é do que conversar com alguém que é real. Assim como você conversa com alguém que você está vendo e que você pode falar e ele te ouve. Deus também é a mesma coisa. Você pode falar. Orar é falar com Deus. E você, o mais gostoso é que você pode falar todas as suas necessidades, que Ele não vai deixar de te ouvir. Ele vai escutar todas elas. E Ele também te responde. Muitas vezes Ele responde sim. Muitas vezes Ele responde não. E outras vezes Ele responde talvez. Mas o segredo de tudo que Jesus tinha era o quê? Conectar-se ao Pai.
Ele, sabendo que ele era o próprio Deus, ele tinha, como ser humano, ele precisava de Deus estar conectado com o Pai. E ele dizia o que? Eu e o Pai somos um, mas eu e você podemos ser um, desde que nós conectamos através da oração. E hoje eu te convido para você saber que a essência de tudo aquilo que você precisa está ligado diretamente naquilo que você tem com Deus, naquilo que você tem de intimidade com Deus, naquilo que você tem de relacionamento com Deus. Sabe aquele versículo que diz assim: sem mim nada podeis fazer? Quer dizer, sem Deus nós não podemos fazer nada. E nós acordamos, nós levantamos, nós vamos para lá, vamos para cá e fazemos e planejamos o nosso dia. E nós o quê? Perguntamos para Deus? Nós falamos, no máximo que nós falamos, vamos comigo? Mas perguntou para Deus se era o momento de você ir, às vezes por causa de um minutinho atrás, que você possa atrasar numa hora de sair, porque você falou com Deus, Ele te livrou de um acidente, te livrou de coisas que poderia te acontecer. Nós precisamos estar conectados com Deus, conectados. Nós conectamos Ele o tempo inteiro através de nós trazer uma existência a Deus dentro de nós. Mas também a gente precisa de um tempo de dedicar para nós estarmos a sós com Deus, para falarmos com Ele, para trazer à existência esse Deus que tudo pode. E todas as coisas, todos os seus problemas, tudo aquilo que você precisa, você entrega a Ele. E depois você vai descansar, porque está nas mãos dele. E Ele vai dizer para você o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. E tudo isso você encontra respaldado na Bíblia. A Bíblia é uma palavra viva, que você, tudo que você precisa, Deus fala comigo. E Ele vai falar para você tudo relacionado àquilo que você precisa. Tudo que você precisa, Deus vai falar com você através da Bíblia. Às vezes Ele vai usar profetas, às vezes Ele vai falar audível até com você. Mas oração é conexão. Deus está te chamando hoje. Conecte-se. Conecte-se à fonte certa, e essa fonte é Deus. Paizinho querido, nós te damos graça por mais um dia, Senhor. Se estamos aqui, Senhor, porque Tu nos concede. Se temos alguma coisa de bom em nós, porque Tu que nos dá. Porque se há alguma coisa boa em nós, não somos nós, é o próprio Deus que está em nós. E por isso, Senhor, nós nos alegramos, porque a Tua presença nos purifica, nos limpa, nos conduz ao caminho da perfeição, porque não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição quando andamos contigo, Deus. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor Jesus, meu Deus, palavras vindo do alto, Senhor. Ensina-nos o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer, o caminho que devemos seguir, Senhor, se devemos ir ou ficar, parar, continuar, Senhor, porque há, Senhor Jesus, meu Deus, instrução para todas as coisas do dia que nós fazemos vem de Ti, Deus. Tu podes nos orientar em tudo aquilo que precisamos, Deus. E nós queremos, Senhor Jesus, meu Deus, pedir, Senhor, fica conosco, Deus. O tempo todo, não nos deixe afastarmos de Ti, Deus. Mas nos ensina, Senhor Jesus, trazer a Tua existência, a Tua presença, Senhor, em nós. Para que nós juntos possamos ser um, Senhor, que o que eu faço possa ser aprovado por Ti. E quando o Senhor for fazer por um acaso vier a fazer alguma coisa que não te agrada, que Deus possa me impedir, que Deus possa me repreender e fazer com que eu escolha o caminho certo, o caminho que Deus tem preparado para mim, para você. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a falar, ensina-nos a ouvir, ensina-nos, Senhor, a termos discernimento, Senhor, e ensina-nos a termos, Senhor, uma inteligência, Senhor, segundo a Tua sabedoria, não o nosso intelectual regado pelos nossos achômetros, aquilo que nós achamos que é certo, Senhor, mas que seja, Senhor Jesus, o Teu
o teu certo, que seja a tua lei prevaleça em nós, que seja, Senhor, o teu querer em nossas vidas, que junto contigo nós possamos ser um. Senhor, vivifica, Senhor Jesus, ao nosso lar, a nossa família, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, que o Senhor vá na frente abrindo caminhos, que o Senhor nos guarda, nos livrando, o Senhor nos acompanhando, Senhor Jesus, para nós juntos um dia, Senhor, encontrarmos contigo na glória, Deus, para que nós possamos ser aprovados, Senhor, por Ti, para Ti, por meio de Ti. Fica conosco, Deus, hoje e sempre. Amém.